Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete horas em Campos. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, você garante a nossa infraestrutura completa, profissionais comprometidos, prevenção à saúde, cuidado e muito bem-estar. Contrate o plano Univida Flex coparticipativo para novos clientes de até 5 anos e concorra a uma moto elétrica infantil. Com a Unimed Campos, você pode contar. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Básicos baratos perto de você. Mais economia na sua cesta básica. Esse é o compromisso super bom. Fígado bovino corte quilo 11,98. Filé de peito de frango em aves, bandeja 1 quilo 15,98. Sanitizante em pó surf lavanda, sachê 800 gramas 5,68. Ofertas válidas de segunda a quarta. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, você garante a nossa infraestrutura completa, profissionais comprometidos, prevenção à saúde, cuidado e muito bem-estar. Contrate o plano Univida Flex coparticipativo para novos clientes de até 5 anos e concorra a uma moto elétrica infantil. Com a Unimed Campos, você pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Terça-feira, 19 de abril de 2022. Está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Ao vivo também em nossa página no Face, no YouTube, onde você acompanha as imagens do programa, e também no Instagram. Logo mais você terá disponibilizado aí o áudio do programa em podcast e ainda reprise do programa logo mais também às 17 horas na Plena TV. Hoje Campos amanhece com tempo bom, são 7 horas e 6 minutos, sejam todos bem-vindos, e o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo bom com céu claro, com sol, temperatura mais agradável um pouco, máxima de 29 e a mínima de 17. Agora aqui no centro da cidade faz 19 graus. O programa de hoje conta com o Aloysio Abreu Barbosa e com Arnaldo Neto, para conversarmos com Marco Antônio Cabral, ex-deputado federal e pré-candidato a deputado federal. Nós vamos falar sobre vários assuntos, claro, vamos falar sobre o saldo do seu mandato e dessa pré-candidatura a deputado federal. Vamos falar também das condenações na justiça e o legado de Sérgio Cabral. E ainda, para finalizar, uma projeção às eleições de outubro a governador e presidente da República, meu querido Marco Antônio Cabral. Já traremos o seu bom dia. Primeiro, só uma passada rápida aqui no portal folha1.com.br com os principais destaques de hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e região, e ainda Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. São destaques hoje no portal Folha 1, feriadão com registro de uma morte nas rodovias que cortam Campos. Morre o médico Marcos Miguel Cury, irmão do Charbel Cury. Marcos morreu no Rio de Janeiro, onde será o velório e a cremação. A arrecadação com royalties pode crescer mais de 85%, diz a Firjan. Em 2021, Macaé ficou em segundo lugar em arrecadação no estado e Campos em quinto. 5 feridos e confusão em acidente na Beira-Valão em Campos. Um dos carros capotou e parou na calçada de uma farmácia. Clínica da Criança será inaugurada nesta quarta-feira em Campos. O atendimento é exclusivo para as crianças até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Vacinação de crianças no estado do Rio de Janeiro está lenta. Projeto Farol de todas as estações mistura cultura, esporte e lazer. As atividades serão realizadas em frente ao estande do turismo na Orla da Praia. CCZ promove mutirão de combate ao Aedes aegypti nesta terça-feira. Maré alta alaga ruas e residências, mais uma vez no Pontal de Atafona. E para fechar, Prefeitura de São Francisco decreta ponto facultativo quarta e sexta. Então, para tudo na quarta, só volta na próxima segunda-feira. Bom, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado e a gente começa aí esse programa de hoje, essa entrevista com o Marco Antônio Cabral, ex-deputado federal e pré-candidato a deputado federal no estado do Rio de Janeiro. Marco Antônio Cabral, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Prazer é meu, Cláudio. Muito obrigado aí a você, a toda a equipe por estar me recebendo aqui no Folha do Ar. Queria agradecer também ao Arnaldo, ao Aloysio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, feras do jornalismo, né, para a gente falar um pouquinho sobre política, falar um pouco sobre, né, enfim, as eleições e mais uma vez, muito obrigado.
Seja bem-vindo. Deixa eu trazer o bom dia do outro convidado também, nosso querido dessa semana, né? Ele está sempre na bancada aqui, é titular dessa bancada, nosso companheiro Arnaldo Neto, atafonense. Bom dia, Arnaldo, seja bem-vindo ao Folha no Ar. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Marco Antônio, bom dia, Luiz, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM, atafonense e surpreendido com essa água aí quando eu cheguei a casa no domingo de Páscoa, né? Você falou aí sobre essa maré alta e ressaca. A Luiz conhece bem lá a região, sabe lá onde eu moro. Onde eu parei o carro era onde a água do rio tinha chegado, na frente da minha casa. Nunca vi água ali naquele ponto, né? Então, enfim, temos assunto sobre o pontão para falar no final do programa. Coisa lá tá complicada realmente. Cada vez que passa, piora, né? E a tendência é só essa, infelizmente. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom tê-lo conosco aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Marco Antônio, obrigado pela presença. Vamos estar podendo conversar bastante, 3 blocos. Bom dia, Arnaldo. Não fui esse final de semana Pascal para Tafona, deixei para ir, fui no último, deixei para ir nesse, que tem feriado também. Lamento lá, a situação lá tem se complicado, né? Desde a ressaca de março do ano passado, tem complicado bastante. Março desse ano também houve avanço, e agora estamos em pleno abril e essa coisa aquelas 2 ruas ali do que a gente todo Pontal, né, transformadas quase que numa Veneza ou numa Paraty, né? Onde a maré alta joga água na rua. Só que, infelizmente, diferente de Paraty e de Veneza, não é atração turística. É problema e grave para vocês que moram lá. Marco Antônio, vamos começar. Você foi deputado federal, vai tentar agora, pelo MDB, até a convenção pré-candidato, mas tudo indica que após a convenção deve confirmar sua candidatura. Qual o legado desse mandato seu, né, como deputado federal? Você também teve uma experiência na Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, estadual. E o que você traz desse saldo seu na Câmara Federal? Você pretende dar continuidade se conseguir conquistar um novo mandato em outubro? Bom dia. Olha, Luísio, muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, no nosso mandato, né, foram 4 anos de muito trabalho, ali entre 2015, 16, 17 e 18. Quando eu ganhei as eleições em 2014, na época o governador me convidou para ser secretário de Esporte, Lazer e Juventude, né? Na época era um momento difícil, porque já iniciava ali, né, um contingenciamento de orçamento, porque as projeções de arrecadação eram muito ruins. A gente estava comentando agora, Cláudio, do petróleo, né? O petróleo hoje, se não me engano, está em torno de $100 o barril, né? Na época o petróleo chegou a bater $20, né? 20 e poucos dólares o barril. Então a arrecadação muito mal, o governo federal na época muito mal. Então nós entramos na secretaria, né, tendo que, enfim, realmente ter uma criatividade muito grande para conseguir fazer alguma coisa. E ali naquele momento eu enxerguei na lei de incentivo ao esporte uma grande oportunidade para a gente fazer entregas à população, porque como é que funcionava a lei de incentivo? Vamos supor, o Mundial de Surf que acontecia no Rio, e na época eu consegui que não fosse para Santa Catarina e fosse para Saquarema. A Oi patrocina através da lei de incentivo. Ela não paga um valor de ICM, de ICMS, e paga o Mundial de Surf. Assim como o Rio Open de tênis, por exemplo, a Claro, né, a empresa Claro, ela, em vez de pagar o ICMS, ela aporta o dinheiro no Rio Open de tênis, que é o maior torneio de tênis, né, aqui da América do Sul, que acontece no Rio. E o que eu implementei na época? 10% desse valor, né, fosse para obras sociais esportivas. Então, com isso, a gente conseguiu reformar diversas quadras,
até construir quadras do zero, né? Foram mais de 30 academias da terceira idade, campos de futebol, não só na cidade do Rio, como também na região metropolitana e no interior. Além disso, nós conseguimos, na época, utilizar uma verba da Lei Pelé, que estava subutilizada, vamos dizer assim, e criamos ali vários projetos com personalidades do esporte, como Léo Moura, Irmãos Nogueira, Instituto Reação do Flávio Canto, Escolinha de Basquete do Flamengo, Escolinha de Basquete da NBA. Então a gente conseguiu fazer, além disso, também um projeto Esporte RJ, esse sim utilizando orçamento próprio. Então foi um momento ali que a gente teve que ter criatividade. E pegamos um programa que tinha sido desenvolvido até na gestão do meu pai, que estava ali, já estava, vamos dizer assim, no final, na Secretaria de Assistência Social, e migrou para a Secretaria de Esporte e Juventude, que era o Caminho Melhor Jovem, que era um programa fabuloso, com um Banco Mundial, em que nós pegamos o programa, se não me engano, em cerca de 7 comunidades, onde ele já existia, e conseguimos aí, em conversas com o Banco Mundial, levar para 22 comunidades aqui do Rio. E esse programa ele dava prêmios em dinheiro para projetos de jovens dessas comunidades. Tinham vários cursos dentro do projeto. Era um projeto que buscava desenvolver o empreendedorismo, desenvolver diversos canais ali com a juventude dessas comunidades. Então foi um período muito gratificante, um período assim muito importante na minha vida, porque quando você está no executivo, né, realmente o fato de você poder entregar à população, de você conseguir efetivamente mudar uma localidade, mudar uma realidade, isso aí, para mim, assim, na política é o que vale, né? E no meu mandato, eu na Câmara fiquei ali alguns períodos, né, 2015 e 2016, mas fiquei full time, né, o tempo todo, 17 e 18. E ali eu tive uma experiência muito, muito rica, porque são 513 deputados, né, de 27 estados da federação. Então, a troca ali diária é muito interessante. Eu fiz parte de várias comissões temáticas, né, fiz parte da Comissão de Minas e Energia, que é de fundamental importância para o estado do Rio de Janeiro, pela questão do óleo e gás. Fiz parte da Comissão de Esporte, da Comissão de Defesa do Idoso, fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, até que o presidente na época era o Rodrigo Pacheco, né, o atual presidente do Senado. Então foi um período muito, muito importante na minha vida. Nós apresentamos 43 projetos de leis ali na Câmara. Alguns desses projetos até foram aprovados mesmo após a minha saída, né, porque a tramitação na Câmara Federal é uma tramitação devagar, vamos dizer assim, a não ser medida provisória. É difícil um projeto de lei, né, nascer e ser aprovado no próprio ano, né, muito difícil isso acontecer. São raríssimos os casos. Então, assim, eu fico muito feliz que alguns projetos foram aprovados mesmo após a minha saída, outros, né, estão tramitando ali, e outros até já finalizaram a parte de tramitação, prontos para serem votados. Então, foi um período realmente muito importante, muito enriquecedor na minha vida, do ponto de vista de aprendizado. E 2018, infelizmente, nós não conseguimos a reeleição por um fator, dois fatores, né? O primeiro, por todo momento que eu passava ali. E segundo, também, houve ali em 2018 uma negação da atividade política, né? A população, ela queria, vamos dizer assim, de qualquer maneira, né, a novidade. Tanto que foi, se eu não me engano, a maior renovação da história da Câmara Federal, né? De 46 deputados, se eu não me engano, permaneceram ali, acho que 13 ou 14 deputados. Né? Então, realmente, eu lembro que na campanha em 2018, você ia falar com uma plateia, seja ela qual fosse,
você dizia, olha, eu sou o deputado federal, a pessoa já te olhava esquisito, né? Então as pessoas realmente queriam apostar ali em quem estava chegando agora, vamos dizer assim, né? Então, em 2018 realmente foi um momento muito difícil para se fazer política. Hoje, pelo que eu sinto nas ruas e nas conversas todas, enfim, em reuniões que eu tenho participado, na própria atividade partidária, esse sentimento mudou um pouco, né? A população hoje quer ver na política quem tem algum nível de experiência, de serviço prestado. Seu áudio fechado, Luiz. Obrigado, Arnaldo. Você falou de realizações suas, Marcos Antônio, na secretaria. Está dando eco, está reverberando aí, parou. Estadual do governo Pezão, falou do seu mandato e falou das eleições de 2018. Você foi, logicamente, marcado pela antipolítica, né, uma eleição atípica. Embora tenha sido eleito presidente, que liderou essa onda, alguém que era parlamentar há 30 anos, que não deixa de ser uma coisa interessante, né? E, Aloysio, e vou te falar uma coisa muito curiosa. Eu era vizinho do Bolsonaro o tempo todo em Brasília, no anexo 3. E a gente acabou criando uma relação, assim, não de amizade, mas uma relação bacana de conversa, enfim, de vamos dizer assim, resenhas ali na Câmara, porque o meu gabinete era no finalzinho do corredor no anexo 3, a gente brincava que era o corredor do Rio ali, porque tinham vários deputados do Rio. O atual secretário de Educação era meu vizinho, Alexandre Vale, tinha o Marcelo Mato de São João de Meriti, tinha o Altineu Cortes, que hoje é o presidente do PL aqui no Rio, e tinha o Jair Bolsonaro. Eu acompanhei bem de perto ali todo o início, né, da candidatura, né, porque quando eu cheguei ali, ele ainda nem tinha se lançado presidente. Mas foi bacana porque, assim, realmente, vamos dizer assim, final de 2016 ali, né, ninguém imaginava, né, que ele fosse candidato, ainda mais que fosse eleito. E eu acompanhei isso de perto ali. Até a informação boa para a gente retomar aí no terceiro bloco, na projeção para outubro. Mas 2018 foi marcado também, especialmente no Rio de Janeiro, pela não eleição de vários filhos de lideranças tradicionais. Você, filho de Cabral, a filha de Eduardo Cunha também não conseguiu se reeleger, filho de Pisciani, hoje falecido ex-presidente da Alerj, né? Você acha que vocês foram marcados de maneira especial por isso? Olha, eu acho o seguinte, como eu te falei, em 2018 foi uma eleição muito difícil para quem estava no mandato, né, vamos dizer assim. E aí você está falando de 3 situações, de 3 pessoas que estavam no mandato, menos a Daniele Cunha, mas que estava representando o pai ali que tinha sido eleito em 2014. Então, representando o legado do pai, vamos dizer assim, né? Então, ali, realmente foi um momento, como volto a dizer, para quem tinha mandato, muito difícil, né? E, claro, a mídia, naquele momento ali, principalmente a TV Globo, a Rede Globo, ela bateu mais forte, vamos dizer assim, em quem estava no poder, né? E que sofreu ali com a Operação Lava Jato, sem sombra de dúvida. Então, e não só isso, como também nas redes sociais, aquelas coisas de WhatsApp. Eu lembro que rodava um texto dizendo que eu ia mudar meu nome para vir candidato, quer dizer, uma coisa sem pé nem cabeça, mas que circulava muito na época. Então, e sem contar, assim, aí eu falo da minha parte, tá, Luiz? Algumas covardias que eu sofri na minha campanha e que eu faço questão de falar. Assim, eu comecei a eleição em 2018, o RJTV abrindo
fazendo vinculações sobre a minha campanha de 2014, uma confusão danada. Depois, nada foi comprovado, inclusive o coordenador da minha campanha em 2014 foi absolvido pelo próprio juiz. Aí, passada a campanha, né, acontecendo, e aí, na sexta-feira, né, véspera da eleição, claro que a gente já numa campanha difícil, né, não era uma campanha simples por conta desse movimento antipolítica. Eu nunca vou me esquecer, eu estava chegando para uma caminhada no Largo do Bicão, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu não lembro se era no Largo do Bicão ou na Praça das Nações e Bom Sucesso. Acho que era a Praça das Nações e Bom Sucesso. O Largo do Bicão fica em Olaria. Aí parei o carro, já era final de tarde, quando a minha assessora de imprensa na época me manda um release. Olha como é que são as coisas, vocês vão cair para trás. Um release do Ministério Público, tá? Divulgando para toda a imprensa, né, que eu estava inelegível e que eu fui condenado por improbidade administrativa. Ponto. Aí vamos lá. Primeiro, o porquê da condenação. Porque eu, como parlamentar, fui visitar meu pai algumas vezes, né? Primeiro, a Constituição Estadual autoriza parlamentar a visitar. E segundo, vários outros parlamentares tinham ido visitá-lo. Então, um troço sem pé nem cabeça. Segundo, não cabe ao Ministério Público divulgar nada, porque seria uma questão da vara que está cuidando do processo. O Ministério Público tinha oferecido a denúncia, o juiz tinha aceito, né? Então o Ministério Público não tinha que divulgar absolutamente nada. Ainda mais na véspera de uma eleição e eu candidato, né? Sexta-feira. E o mais grave, aí é que está o mais grave, né? Não existia no sistema da justiça, naquela sexta-feira, nenhuma condenação contra mim. A condenação, ela entrou no sistema da justiça na quarta-feira depois da eleição. Então, quer dizer, uma coisa completamente ilegal, né? E os autores serão responsabilizados no momento certo. Porque aquilo ali me prejudicou muito. Eu fiquei sexta e sábado, na véspera da eleição, todos os jornais da Globo News, RJ primeira edição, RJ segunda edição, todas as rádios, CBN, Band News, enfim, filho de Cabral está inelegível, filho de Cabral está inelegível, quer dizer, isso aí Rede TV, Bandeirantes, Record, repetido, e aí eu comecei a receber naquela sexta-feira 1000 telefonemas das pessoas que estavam me apoiando, perguntando se eu realmente era candidato. Então, quer dizer, não estou dizendo que foi nem a choro de perdedor, não, porque a gente tem que na vida saber ganhar e saber perder. Mas isso me prejudicou muito, né? Isso aí faltando 2 dias para a eleição, né? Então, assim, quando eu falo que foi uma eleição muito difícil, também por conta dessa perseguição absurda, né? Eu estou falando de mim, tá? Não estou falando dos outros, não. Cada um fala por si. Eu estou falando do meu caso. Uma perseguição completamente absurda que eu sofri naquele momento, né? Culminando com essa questão completamente ilegal, né? Desse release em sexta-feira, véspera da eleição. Eu ganharia a eleição se não fosse isso? Acredito que não. Mas, com certeza, isso me prejudicou muito ali, faltando 48 horas. Uma coisa que não dava, assim, nem para me defender. Marco Antônio, você citou aí vários telejornais, todos da Rede Globo. A Rede Globo é acusada pelo governo Bolsonaro, foi acusada pelo governo Lula, mas ela também, durante o mandato de seu pai como governador, ela foi acusada de uma certa, pelos opositores do seu pai, Garotinho é um exemplo, de uma certa simpatia. Como é que é essa coisa de simpático, persegue, como é que fica isso? Então, Aloysio, eu acredito muito que seja por isso, por essa vamos dizer assim, não é acusação a palavra, por essa afirmação que as pessoas às vezes falam de simpatia no período do governo, o que não é verdade, porque a Globo sempre foi muito ácida
no período do governo. Claro que ela também, como bom jornalismo, né, reconhecia o que dava certo, né? E naquele momento ali, muitas coisas deram certo no estado do Rio. Então, a taxa de homicídio despencou, no próprio interior do estado, né, nunca se viu tantas obras nas cidades, principalmente nas pequenas cidades do interior. Enfim, várias coisas aconteceram na área da saúde, foram 7 novos hospitais, mais o centro de imagem, primeiro centro de imagem público do estado, o bilhete único no transporte, foi muita coisa. Então, muita coisa era reconhecida, mas também muita coisa era, até de forma às vezes equivocada, enfim, vamos dizer assim, pancada em cima do governo e do governador, né? E basta lembrar, em 2013, naquele acampamento ali que aconteceu, daquele acampamento ali em frente a onde meu pai morava, a cobertura que a Globo deu, para as manifestações ali em 2013. Então nunca foi uma relação de mil amores, não, né? Sempre foi uma relação de reconhecer o que dava certo e também espremer quando tinha que espremer. Agora, eu acho que depois que aconteceu a prisão do meu pai, a Rede Globo, ela perdeu completamente a mão ali naquele momento, enfim, de uma forma de tratamento, né? Porque não só com a figura Sérgio Cabral, como outras figuras também ali, em que a Globo massacrou, né? Muitas vezes copiando e colando denúncias do Ministério Público sem o trabalho, né, sério do jornalismo que deve acontecer de investigar, né? As redações ali, não só da Globo, vamos ser honestos, também de outros grandes jornais do Brasil, viraram redação do Ministério Público, né? Então o Ministério Público ele detinha informação e conseguia ali canalizar para quem eram seus parceiros, né? E tirar a informação de quem ia contra. Então, nisso, o Ministério Público conseguiu colocar a mídia brasileira em suas mãos, de uma certa forma, de um certo período, né? Depois da Vaza Jato, depois da máscara do Deltan cair, do Moro cair, aí, os editores, né, começaram a pensar, peraí, não dá para a gente continuar nessa linha aqui, porque a gente vai ser cobrado pela história, né? Então, começou a mudança ali em 2019, mas até 2019, as grandes linhas editoriais do Brasil, salvo uma, né, que eu me lembro aqui de cabeça, eram de apoio restrito a tudo que a Lava Jato fazia. Marco Antônio Cabral, voltando à sua pré-candidatura, e sobre essa coisa de toda a sua experiência como ex-deputado federal, você falou agora há pouco na coisa atípica da eleição de 2018, falou, né, do eleitor negar a própria política e querer a renovação. O Aloysio também lembrou bem que o renovado já era um político de 30 anos de mandato. Baseado em que você acredita que neste ano a eleição será diferente? No que diz respeito às mídias eletrônicas também, está havendo aí uma tentativa de controle. O próprio WhatsApp já anunciou, no Brasil, as mensagens que poderiam ser encaminhadas para até 5 pessoas, agora só podem ser para uma. E aqueles mega grupos, né, que são os grupos sem limite de participantes do Instagram, o WhatsApp também vai adotar, mas só em 2023 no Brasil. Como é que você vê essa coisa toda? E você acredita que o distanciamento, né, com o passar do tempo, o seu nome foi também distanciado da questão do seu pai? Então, eu acredito que vai ser, eu digo pelo estado do Rio, tá? Porque onde eu estou, enfim, onde eu faço política e a gente consegue ter uma apuração melhor, né? Outros estados eu não sei assim a fundo como está a questão. Aqui aconteceu o seguinte, né? De tanto a mídia massacrar a política,
né, de uma forma geral, e a população... teve também aquele período de impeachment, que foi um período traumático, aquela coisa toda, 2018, né, a população acreditou que um juiz iria salvar o Rio de Janeiro. Iria ser, assim, um governador maravilhoso, tal. E aí, naquele momento, eu particularmente, fiquei muito desanimado, né? Eu me afastei da atividade política dos anos 2019 e 2020. E aí, sendo bem transparente, o que me fez voltar muito à atividade política, né, de construção, de debate, também foi muito o período da saída ali do Witzel. Por quê? Porque eu não tinha mais mandato, né, não estava mais como parlamentar. Fiquei muito chocado, digo assim, do fundo do coração, não é mimimi, como está na moda dizer, não, mas fiquei muito chocado com a votação que o Witzel teve, né, assim, um cara que nunca tinha colocado um prego em nenhum lugar no estado do Rio de Janeiro, um cara que não conhecia, né, no mínimo, aí para ser bonzinho, 2/3 do estado, né? Como é que a população, ainda mais no próprio interior, né, que ele deu uma lavada no interior do estado, de forma geral, de Paraty até Varre-Sai, como é que as pessoas, quer dizer, votaram naquele cidadão? Né? Aí aquilo ali me abalou realmente, porque um cara que nunca fez nada por ninguém ali, né, que nunca não tem um legado, não tem uma história, né, veio com conversa da carochinha, conseguiu literalmente ludibriar toda a população. E aí, já na montagem do governo, né, a gente tem um pouco mais de experiência, né, eu tenho 30 anos de idade, mas convivo com isso aí desde que eu me entendo por gente. Você vê que o governo não ia dar certo, né? Você vê que o governo não tinha uma espinha dorsal, vamos dizer assim, não tinha objetivos, não tinha um plano de governo, não tinha nada que colocasse ali uma marca no governo. Então, aquele período ali eu fiquei observando o que ia acontecer. Também não fiz oposição pública, vamos dizer assim, porque eu estava fora do jogo, né? Ia ser aquela coisa de mal perdedor, né? Ficar reclamando, ficar chorando. Deixa o cara trabalhar, deixa o governo trabalhar. E deu no que deu, né? Deu no que deu porque não tinha conhecimento. Eu não estou falando nem da questão moral e ética, que foram os pilares da campanha dele, mas estou falando da questão administrativa, né? Não sabia gerir a máquina pública, não sabia lidar com a Assembleia Legislativa, não sabia lidar com os outros poderes, né? Entrou com uma arrogância danada, e deu no que deu. E o Cláudio Castro, né, de forma, na minha opinião, muito acertada, começou a, primeiro, percorrer o Estado, que ele também não era obrigado a conhecer, era um vereador de primeiro mandato, caiu no colo dele essa questão do governo. Segundo, né, ter uma boa relação com os deputados, porque deputado jamais pode ser olhado de forma pejorativa. O deputado, ele, como o Witzel via, o deputado ele é eleito diretamente pelo voto popular. Então ele representa uma parcela da sociedade, ele tem que ser muito respeitado, né? E o Cláudio começou a respeitar de novo, né, a relação com a Assembleia Legislativa e com os outros poderes. E começou a tirar projetos que realmente mudam a vida da população do papel, né? Não é aquela balela que o Witzel fazia, vou subir em helicóptero, vou dar tiro, vou fazer acontecer, não. Você vê, por exemplo, a concessão da SEDAI, né, que era algo que o Pezão deveria ter feito, né, e não fez por uma questão ali, na época, não sei, influenciado por funcionários da SEDAI, eu não sei o que aconteceu, mas que o Cláudio teve a coragem de fazer, né? E hoje, né, está dando certo, está gerando empregos, obras, principalmente no interior do estado, né? E não só isso, como outros projetos que estavam parados aí, como Somando Forças, né, que estava parado aí há anos,
e que ele tem recuperado e tirado do papel. Então, por isso que eu acredito, né, que essa eleição em 2022 vai ser, porque até 2014, né, na minha opinião, como é que funcionava assim a eleição? Você tinha ali um legado, alguma coisa que você fez, seja um projeto de lei ou seja uma obra, e você virava para o eleitor e dizia o seguinte, a não ser, claro, sempre teve o voto ideológico, mas vamos dizer assim, o voto do centrão, vamos dizer assim, né, o voto sem ser dos extremos. E o eleitor era grato àquilo, de certa forma, e votava em você. Em 2018, o eleitor não queria saber o que você fez ou deixou de fazer. Ele queria saber se você era a favor ou contra isso, a favor ou contra aquilo, e uma coisa muito assim, da ideologia, enfim. Mas assim, agora em 2022, eu sinto, né, que o eleitor quer de novo pessoas que tenham alguma marca, que tenham feito alguma coisa, né? E não só que são a favor ou contra alguma coisa. Claro que você ter opiniões é importante, mas você tem o que mostrar nessa eleição de 2022, na minha opinião, vai ser mais importante ainda, como era até 2014. Marco Antônio, você falou algumas coisas que você fez e citou realizações, sobretudo na Secretaria de Esporte e Recreação. Todo parlamentar comum ter uma área de atuação, né? uma orientação parlamentar. Qual foi nesse... Você ficou aí meio que 2 anos como parlamentar, os outros 2 anos, 1 ano e meio, você ficou como secretário. Qual é a sua... logicamente, a gente pode falar aqui de proposta, porque, né, você não é candidato ainda. Mas qual é a sua bandeira enquanto parlamentar? Qual foi e que você pretende resgatar agora? Então, a minha atuação parlamentar, primeiro, né, foi de ajudar, né, principalmente os prefeitos do interior do estado, porque a gente sabe a dificuldade das prefeituras, né, dos quadros de funcionários. Muitas vezes os prefeitos em Brasília demoram muito a conseguir projetos nos ministérios. Então, muito tempo do meu mandato era percorrendo o ministério com os prefeitos, era destinando emendas parlamentares, como eu destinei a maioria esmagadora delas. Isso aí está no portal de transparência, é só entrar lá que você vai ver a maioria delas para o interior, né, para a área da saúde, principalmente. Então, boa parte do meu mandato eu me dediquei a ajudar o interior, a ajudar os prefeitos em Brasília, né? E alguns projetos de lei, né, que foram apresentados por mim, que alguns foram aprovados, como eu falei, e outros eu quero voltar para lutar, né, para que sejam aprovados. Por exemplo, tem um projeto de lei que está hoje tramitando na Câmara. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre ele nas minhas redes sociais. Na época, eu fiz uma pesquisa e o gás, né, o gás de cozinha, o GLP, ele não estava caro do jeito que está. Ele devia estar aí, sei lá, estou chutando aqui de cabeça, R$70. Hoje está 100 e tanto, né? 130, chega a lugar a 650. Que é o seguinte, vários lugares do mundo, as pessoas recarregam o seu botijão de gás, né, em postos de gasolina. Aqui no Brasil, a população fica refém de comprar o botijão cheio. E aí, na época, eu fiz uma pesquisa em vários países em desenvolvimento, Chile, México, enfim, outros países da América do Sul, da América Latina, em que, se não me engano, Coreia do Sul também, em que o gás é recarregável. Então, a pessoa tem um valor X no bolso para pagar, ela vai ao posto de gasolina, bota aquele valor e vai para sua casa, né? Cozinhar sua comida, enfim, colocar o gás em casa. Aqui no Brasil, né, você tem 6 empresas que dominam a distribuição desse gás, né, que fazem um lobby muito forte em Brasília e que não deixam, né, nada diferente andar. E a população fica refém, né, de 130, 140, 150 reais um botijão de gás, né, o que é assim, um absurdo. O Vale Gás, ok, o Vale Gás é uma medida paliativa, é uma medida importante, mas que não resolve o problema.
e a gente não vê no curto prazo perspectiva do gás de cozinha abaixar de preço, né? Então esse projeto é uma bandeira muito importante, né, que eu pretendo destravar em Brasília no meu segundo mandato. Uma outra bandeira, Aloysio, muito importante do meu mandato, e que foi muito presente na gestão do ex-governador Cabral também, é em relação ao servidor público. Né? Na gestão Cabral, vamos pegar assim, a área da segurança pública, você tinha um soldado da Polícia Militar que ganhava R$700 quando entrava na carreira. Em 2014, o soldado já ganhava quase R$3.000, né? Não só como o policial militar, como também o policial civil, o agente penitenciário, o agente do DEGASE. A segurança pública foi um tema central e o servidor da segurança pública. Então eu, por exemplo, apresentei um projeto na época que isentava o policial, né, as forças de segurança, do IPI, né, do Imposto Federal, na compra do veículo, na compra do automóvel. Por quê? A gente sabe que no Rio de Janeiro, acredito que em outras capitais também, não é seguro o policial estar no transporte coletivo. Não é seguro para ele, muito menos para a população. Né? Porque, imagina, o policial está no ônibus, aí tem 2 homens entram armados no ônibus, né? Pegam a arma desse policial, é um tiroteio no meio de todo mundo. Então, o carro do policial é um instrumento de trabalho para o policial, ainda mais aqui no Grande Rio. Então, eu apresentei esse projeto de lei, que também está tramitando na Câmara Federal. Então, assim, esses foram alguns pontos, né, que eu briguei ali em Brasília. E tem um projeto que foi aprovado, que é muito interessante, ele foi um pouquinho modificado, né, pela Comissão de Meio Ambiente, mas é sobre a questão do plástico. Né? A gente sabe que o plástico hoje é um dos maiores problemas ambientais. Né? O mau descarte, o acúmulo de plástico, enfim, rios, mares, etc. E apresentei junto com a deputada Mariana Carvalho, que é uma querida amiga de Rondônia, do PSDB, um projeto que proíbe a União, né, da compra de vamos dizer assim, utensílios descartáveis. Né? E aí o projeto ele até foi modificado no seguinte sentido, né? O relator na comissão, ele colocou um prazo, né, para a União parar de comprar, diminuindo gradativamente a cada ano. Porque isso é muito importante, né? Quantos aí descartáveis, vamos dizer assim, a União não compra, né? Para os ministérios, para as autarquias federais, para a própria Força de Defesa, né? Marinha, Aeronáutica, Exército. Então também foi um projeto bacana na área ambiental e que foi aprovado, enfim, hoje já é uma lei efetiva. Ok, são 7h48, meu caro Marco Antônio Cabral. Vou pedir licença a você, ao Aloysio, ao Arnaldo, a você que nos acompanha também, tanto pelo Face ou pela Folha FM, rapidamente um intervalo, e a gente volta para continuar aqui essa conversa contigo. São 7h48 em Campos. Você ouve o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e toda a região, e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Possui um familiar acamado e debilitado e não sabe como proceder? A cooperativa